Olá! De uns tempos para cá, uma nova terminologia, novas palavras que apresentam novos conceitos têm invadido a sociedade em geral e as empresas em particular. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mercado ético, que é o nome do nosso programa, governança corporativa. Para conversar com a gente sobre governança corporativa, está comigo o José Monforte, economista, conselheiro de várias empresas de capital aberto e presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Monforte, bem-vindo ao Mercado Ético. E vamos começar logo com uma pergunta do consultor Aaron Berlink. Se a governança se preocupa com a continuidade da empresa no longo prazo, como é que ela tem enxergado hoje o problema do planejamento de longo prazo que não incorpora as variáveis de esgotamento ambiental e social? Ou seja, uma empresa que está enxergando 10, 15, 20 anos para frente e não tem nas suas contas de planejamento cenários que levem em conta a necessidade de uma maior sustentabilidade, de um uso mais racional de recursos, de um outro perfil de consumo, como é que elas vão se dar bem no longo prazo? E como é que os governantes, como que está nos conselhos hoje, cobra isso dos seus executivos? Monforte, você sabe que essa pergunta do Aaron Berlink é muito parecida com um comentário que o Al Gore faz no documentário dele e, em particular, numa entrevista que ele deu ao portal Mercado Ético. Ele diz que, normalmente, se chamam externalidades fatores que hoje não são computados, por exemplo, no PIB, ou no bottom line das empresas, ou no índice de custos, porque o custo ambiental, o custo humano, né? Hoje a gente sabe que os executivos estão se esgotando dentro das empresas, isso não é considerado um fator. Como é que é isto dentro do cenário da nova governança corporativa? Muito obrigado pela pergunta. A pergunta é excelente, porque ela coloca uma das coisas centrais da governança corporativa, que é se preocupar com um processo de planejamento estratégico sólido, né? Então, só começando, respondendo a pergunta pelo fim, né? Um conselho que não foca no planejamento estratégico, que não faz o monitoramento das variáveis que alimentam a criação de valor, não está fazendo o seu papel. E sobre a empresa que não tem este processo de planejamento estratégico, para os próximos 15 anos, provavelmente ela não estará lá. E se o planejamento estratégico tem como foco o chamado bottom line financeiro? Quer dizer, quanto é que nós vamos ter de resultado financeiro líquido no final deste ano, do próximo, do próximo, do próximo e do próximo. Depois passou a ser semestral, depois passou a ser trimestral, depois passou a ser bimestral e hoje nós estamos lidando com um cenário já à beira da esquizofrenia, onde todo mundo fica desesperado só em torno de um momento, o dia 30. É aí que eu estou perguntando. Você acabou de descrever um processo orçamentário, não um processo de planejamento estratégico. A estratégia, o que é? Né? Quais são as coisas que eu faço para chegar a algum lugar? Você acabou de descrever um processo que é assim, o que eu faço para ganhar dinheiro daqui a 30 dias? Isso é um processo de destruição de uma companhia, não é? Porque é muito fácil você ganhar dinheiro daqui a 30 dias. Você não paga os seus fornecedores, ou atrasa o salário dos seus funcionários, o que vai aparecer é resultado e caixa no fim do mês. Qualquer um sabe fazer isso. Mas planejar a empresa estrategicamente tem a ver necessariamente com um prazo mais longo. Você tem toda a razão. O que prevaleceu até recentemente, e talvez ainda prevaleça em dose menor, é o imediatismo, não é? Em governança se discute muito a coisa do trimestre hoje em dia, não é? Porque é um fator de destruição de empresas. Porque você, ao invés de criar valor, e criar valor tem a ver com a forma como o lucro é obtido, ou seja, ele não é obtido à custa de extinção de insumos, ou de confronto com o consumidor, ou de maltrato ao seu colaborador. Então, o processo de criar valor, ele é dependente de uma repetição da sua habilidade de gerar lucros de curto prazo.
Então, importa como esse lucro é obtido. O exercício orçamentário de curto prazo, ele não leva em consideração necessariamente a forma, se aquilo vai custar a sua vida de longo prazo. É a maximização e não a otimização. Com certeza. Hoje o conceito do ótimo está ocupando o espaço do máximo. Do máximo. Em vários manuais de governança, o resultado ótimo está substituindo o lucro máximo. Agora, o que a gente sente, Monforte, é que existe todo um furor até nesse momento de empresas abrindo para o famoso IPO, né? Quando você vai conversar com alguém que está fazendo esse processo, as pessoas têm um momento em que elas falam, não, agora não fala muito de estratégia, agora nós vamos para o IPO. Ou seja, a impressão que dá é que o chamado mercado virtual, quando ele começa a te atrair como um ímã, a te puxar, parece que o que ele puxa não é a sua capacidade estratégica. Ele puxa a sua loucura por dinheiro mesmo. Onde vai a governança nesse cenário? A governança vai bem. Vai bem porque, talvez, se tivesse fazer uma pesquisa, você que é tão inteligente e sabe analisar as coisas, não é? Alguns questionários que dissessem as razões e o propósito de cada uma dessas empresas está abrindo capital. Aí você associa isso à existência ou não de um sistema de governança realmente operante, não é? E daqui a 10 anos nós vamos ver quais são as empresas que se transformaram em corporações de mercado e quais aquelas que o mercado expulsou. Não dá para garantir nada, né? Mas eu acho que sim, o mercado financeiro de capitais tem ainda principalmente os agentes intermediários, uma abordagem assim muito imediatista, financeira, não é? Agora, os agentes investidores dessas companhias estão mudando, a consciência está mudando, porque perderam muito valor na destruição de muita corporação grande que levou os fundos de pensão embora de todo mundo no final dos anos 2000. Então, ele cuidará de expulsar essas companhias. Se elas não tiverem uma razão real para terem se tornado companhias de capital aberto, elas não estarão lá num razoável prazo de tempo. Então, é difícil, você tem razão, não é? Mas não haverá uma resposta de curto prazo para isso. O tempo vai mostrar que não é esse o propósito da existência do mercado de capitais. Não é o propósito, mas nós vamos questionar um pouquinho o que está por trás hoje do verdadeiro propósito. Daqui a pouco.